Olá, muito bem-vindo ao Sopro Divino. Eu sou a Ruth Caldeira, professora e formadora de Yoga e Meditação, autora, palestrante, organizadora de retiros que acontecem dentro e fora de Portugal e coach de seres que desejam recordar a sua divina existência e missão nesta vida. O Sopro Divino é um programa que não tem programa, um formato livre de formato. A sua gravação depende dos sopros que me chegam, das inspirações que me são ditadas, esperando que as sementes aqui deixadas façam crescer verdadeiros frutos de amor, leveza e transformação na tua alma. O meu compromisso é deixar neste espaço conversas que abanem o que precisa de ser agitado em ti, temas que despertem o teu despertar, assuntos que façam vibrar a tua mais alta vibração e infinitos sopros de palavras de medicina para acolher o que tem sido excluído em ti. Sopro divino, uma verdadeira lufada de energia fresca para despertar o teu tão divino e bonito coração. Olá! Muito grata por te abrires para mais um episódio do Sopro Divino. Para este tema, o Grande Mestre está dentro de ti. O tema é tão profundo que são 3 episódios com o mesmo assunto e mesmo assim eu acho que há sempre muita coisa para dizer e há sempre muita coisa para partilhar. Hoje, conforme eu prometi, eu tenho aqui um homem e uma alma muito bonita, o Bruno Flores, que aceitou o meu convite e nós já estávamos aqui numa profunda conversa os dois antes de estarmos a gravar o podcast e tão bonita, que eu já tinha vontade que tivesse a ser gravada, mas eu tenho a certeza que essa bonita conversa vai também acontecer agora e que o Bruno vai poder inspirar muitas almas com a sua beleza, com a sua transformação, com a sua história, com o seu compromisso consigo próprio. Então, Bruno, primeiro que tudo, e eu já te disse isto a ti individualmente, mas quero também dizer às pessoas que estão connosco, que nos estão a ver, que nos estão a ouvir, obrigada pelo que tu estás aqui a representar. Eu sei que tu vais inspirar muitos corações e tu tens aqui uma importância muito grande, que os homens como tu estão a abrir caminhos e estão a inspirar aqueles que por alguma razão, e nós sabemos que a sociedade nos incutiu muita coisa, resistem a este tipo de práticas como a prática meditativa ou como o yoga, porque existe uma série de crenças também à volta disto e para mim tem mesmo muita importância eu estar a entrevistar-te a ti, Bruno, por conhecer a tua sensibilidade, por conhecer naquilo que tu te transformaste e naquilo que tu ofereces a quem se cruza contigo. Então, Bruno, grata por estás aqui hoje comigo, aliás, connosco. Olá, boa tarde a todos, gratidão, Ruth, sabes que já tínhamos, como estávamos a conversar, estou muito grato por esta oportunidade, realmente eu sentia, quando falaste comigo, quando me abordaste, e não havia como dizer não, tinha que dizer que sim, porque eu sentia que isto estava no meu caminho, passar por esta entrevista e partilhar o meu testemunho, a minha história, porque acho que a minha história poderá realmente tocar no coração de alguém ou despertar aqui alguns botões, algumas campainhas a pessoas que estão num percurso de procurarem a cura, de procurarem voltarem-se para dentro de si, libertarem-se. E estou muito grato, muito obrigado, muita gratidão mesmo. Bruno, nós estávamos os dois com muita vontade de entrar em direto, estávamos os dois com muita vontade de partilhar muita coisa, porque há muita coisa bonita à volta da tua história. E primeiro eu gostava que tu nos contasses como é que tu chegas até aqui, como é que tu chegas até à meditação e porquê é que ficas na meditação. Vou dizer assim, vou usar mesmo esta expressão, porquê é que chegas à meditação e porquê é que ficas na meditação. Pronto, eu gostava de fazer um pequeno enquadramento muito rápido de realmente como é que foi o meu percurso da minha vida, e até mesmo começando por criança, para também demonstrar como é que era a minha personalidade, como é que estava apagada a minha essência, como estava apagada toda a minha envolvente. Ou seja, eu propriamente em criança, quando nasci, e hoje em dia tenho noção disso, que não fui um filho desejado, ou seja, eu fui desejado, mas
fui desejado como se fosse uma rapariga e não um rapaz, porque os meus pais já tinham um rapaz e desejavam uma rapariga. E eu nasci como uma criança com uma sensibilidade fora do comum, ou seja, era uma criança que quem me via, quem falava comigo, notava que eu era diferente, tinha uma diferença. Eu, quando recebia os meus familiares, eu abria a porta com um sorriso escancarado e as pessoas sentiam-se acolhidas, sentiam uma energia positiva. Lá está, é o normal, os pais vão tapando ou vão bloqueando esta essência da criança, ou pronto, pelas crenças que eles acreditam, pela própria sociedade, e então senti desde o início sempre muito fechado e ter a necessidade de me recolher, o que estes anos todos vesti sempre uma máscara, ou seja, o Bruno era o Bruno que queria agradar ao próximo, queria agradar toda a gente, primeiro os outros e depois eu. Estava sempre com a preocupação de fazer sentir as outras pessoas bem, sempre com o bem-estar dos outros primeiro do que comigo próprio. Na adolescência eu fiquei um pouco revoltado com isto, eu cheguei a uma altura que senti que não estava inserido bem naquela família, eu sentia que a família onde eu estava, eu não me identificava com os valores, não me identificava com os pensamentos, não me identificava com eles, e que isto me levou aos 18 anos a ir morar sozinho, sair de casa, e aí começou o meu percurso de vida profissional. Eu frequentei uma religião espírita durante 5 anos, isto a Ruth não sabe, estou a fazer aqui revelações neste momento. Participei numa religião espírita ao fim de 5 anos, que me fez sentido, tive uma aprendizagem, foi importante para o meu crescimento. Ou seja, essa religião foi como uma família para mim, visto que eu não me enquadrava naquela família, e fez parte do meu crescimento. Entretanto, eu entrei para o meu trabalho que ainda hoje tenho, na área financeira, e essa parte hoje em dia compreendo que foi eu quis-me desligar da parte sensitiva, eu quis-me ligar mais à parte racional, ou seja, quis novamente continuar com aquela máscara e bloquear toda a parte sensitiva que eu tinha, que era muito maior do que propriamente a parte racional. E nisto foram e têm sido 20 anos, eu tenho 20 anos de trabalho nesta área financeira. Isto em 2020, em dezembro de 2020, eu cheguei a um ponto que trabalhava tanto, tinha uma equipa, geria uma equipa de pessoas, trabalhava das 8 às 8 da noite, eu sentia muita ansiedade, tanta ansiedade que chegou a um ponto que já tinha sintomas corporais. Eu cheguei a ir fazer exames ao coração, porque pensei que fosse um problema cardíaco, e os exames não acusavam nada. Mas eu sentia pontadas no coração, na zona do coração, no peito, sentia, e eu, como é que era possível? Era a Chegou ansiedade a manifestar-se, não é? Exatamente, a ansiedade a manifestar. Chegou uma altura que eu comecei a ter cada vez mais sintomas corporais, comecei a ter dores de cabeça, eu nunca tinha, não sou pessoa de ter dores de cabeça, e cheguei a um ponto que percebi que estava mesmo doente, que o trabalho estava completamente a absorver-me, porque lá está, eu não era capaz de pôr limites, tinha muita dificuldade em pôr limites, eu era carregado, queria sempre ajudar, quando me pediam ajuda eu ajudava as pessoas e deixava o meu trabalho para trás, só que eu depois sofria com esta situação de não podia dizer, não sabia dizer não, não dizia não, mas depois sofria com isso internamente, ou seja, eu não estava a respeitar o meu interior, não estava a respeitar a minha essência. Chegou essa altura que realmente eu tive que pôr baixa, tive que estar um mês parado, para conseguir me restabelecer e recuperar. Foi curioso, e aqui vai entrar a parte quando eu conheci o caminho para a Ruth e para o trabalho dela. Foi curioso que eu um dia que acordei e disse sim, hoje tenho que fazer uma mudança na minha vida, tenho que mudar alguma coisa em mim. Então, o que é que eu fui mudar? Olha, vou ao cabeleireiro e vou fazer um corte diferente. Pronto. Fui cortar o cabelo, e estava no telemóvel a mexer e de repente estava à procura de livros de ajuda, de autoajuda, pronto, de coaching. E então o que é que aconteceu? Apareceu-me o livro Simplifica a Tua Vida da Ruth. E eu comecei a ler o prefácio, comecei a ler a introdução e eu assim, é isto mesmo que eu preciso. É mesmo isto que eu preciso.
Então, a partir daí, comecei a fazer todos os exercícios, porque quem conhece o livro da Simplifica a Tua Vida tem vários exercícios, várias meditações para fazer, e fui fazendo um por um, e fui cada vez sentindo mais vontade de percorrer aquele caminho, porque estava a sentir ali como se fosse uma luz ao fim do túnel, como se algo me chamasse e dissesse: é por aqui que tu tens que seguir, é por aqui que é o teu caminho, da tua libertação, da tua cura, porque eu estava naquele momento mesmo a precisar de cura, porque estava doente, estava mesmo doente. E realmente ainda me recordo de ter na parede do quarto um painel com uma pirâmide e com post-its de frases a dizer eu sou paz, eu sou amor, eu sou determinado, que é um exercício que está no livro. Ai, Bruno, estou E, toda a arrepiar. e Estou aquilo, toda a arrepiar. Por mas isso, até que as acredito, pessoas do lado de lá estão a adorar ouvir-te. mas Desculpa a acredita, Ruth, interrupção. e desculpa se eu estiver-me a alongar Não, muito, não, de todo. mas eu cada vez que estava a trabalhar e estava em teletrabalho e e olhava para os post-its quando eu me sentia mais com ansiedade, porque eu ainda estava numa área que era como muito complicada, ainda estava com a equipa, a gerir a equipa, e quando eu sentia mais ansioso, eu olhava para os post-its e aquilo acalmava-me. Aquelas frases acalmavam-me, eu repetia-as e parava e repetia-as. Pronto. Depois, houve uma primeira vez que eu assisti a uma meditação tua, Ruth, que na altura acho que até foi que era gratuita, uma meditação aberta, e recordo-me da primeira vez que eu escrevi um comentário a dizer que sofria muita ansiedade e tu respondeste diretamente. E eu achei aquilo maravilhoso, porque eu pensava nestes eventos, porque lá está, e é importante eu dizer isto, eu conhecia na zero de meditação, eu nunca tinha meditado, tinha a minha ligação realmente espiritual e a minha sensibilidade, mas para mim não conhecia nada. E eu pensei, isto ninguém vai falar comigo, ninguém vai responder, isto tudo eu a pensar, mas quando eu recebo aquelas palavras da Ruth a dizer que faz estas práticas mais vezes, que tu vais ver que ao fim de uma semana a tua ansiedade, eu não me esqueço destas palavras, foram as primeiras palavras que eu recebi da Ruth diretamente. Faz Uma a arrepiada. meditação uma semana que tu vais ver que a ansiedade vai reduzir. Então eu comecei a fazer e comecei a procurar no YouTube, porque a Ruth tem meditações pequenas para quem está a começar, de curta duração, para os dias da semana. Comecei a fazer essas meditações. Cada vez sentia a necessidade de fazer mais, porque sentia efeitos, o libertar a ansiedade, sentia que eu estava mais tranquilo, porque também não disse que, para além dos sintomas corporais que eu tinha, também tinha, pronto, o chamado síndrome de pensamento acelerado, ou seja, eu praticamente já não conseguia dormir, estava sempre a pensar nos problemas e a pensar o que é que eu tinha para resolver no dia a seguir. E isso e a prática ajudou-me, estas pequenas meditações ajudaram-me realmente a sentir que eu estava a ficar diferente, estava a ficar mais tranquilo, conseguia pensar, conseguia raciocinar. Pronto, isto foi o início. Até que depois, quando surgiu realmente a inscrição, o curso do Grande Mestre, e eu disse, não tinha dúvidas nenhumas que era aquilo que eu tinha que fazer. Não hesitei nem sequer um minuto. Inscrevi-me logo e fiquei muito grato por haver aquela oportunidade, porque poderia não haver o início daquele curso tão cedo, e era mesmo aquilo que eu estava a precisar. Claro que eu comecei quase naquela fase a fazer um trabalho quase de stalker aos trabalhos da Ruth Caldeira, porque eu precisava, aquilo estava-me a alimentar, estava-me a dar ferramentas para eu me desbloquear, para eu me curar, para eu me libertar. E então, pronto, começou aí, foi o curso do Grande Mestre, que foi um percurso lindíssimo, Oh, acho Bruno, que sim. desculpa. Conclui. Conclui. Não querendo adiantar, que ia dizer do curso, acho que foi muito importante eu percorrer cada etapa daquele curso e dedicar-me completamente, ou seja, dedicar-me no sentido de fazer as práticas todas as semanas, não deixar de fazer uma prática, porque depois, passado uma semana, já era outra meditação, e eu hoje olho para trás e sinto que foi importante cada meditação naquele momento, porque se eu passasse para outra meditação, eu não ia estar preparado para fazer aquela meditação. Não ia, porque há meditações que são muito específicas, muito poderosas, muito fortes, e é preciso nós estarmos preparados. E eu hoje em dia sei isso, que
ainda bem, e gratidão por eu ter conseguido seguir esse caminho e essa disciplina, no sentido de ir meditando passo a passo, meditação a meditação. Oh, Bruno, é mesmo disso que eu quero falar, porque foi algo em que eu realmente insisti no segundo episódio do Grande Mestre Está Dentro de Ti e que acho tão importante reforçar, porque se eu tive uma grande transformação na minha vida e se eu continuo a transformar desafiantes áreas da minha vida, estão relacionadas muito com o meu compromisso. Quando falava com a Daniela Fonseca, não é, neste segundo episódio do Grande Mestre, também havia isto em comum, o compromisso, eu vou realmente dedicar-me, e essa dedicação é sempre a nós, não é? Ou seja, a dedicação a ti, tu quiseste percorrer esse caminho. E o que tu trazes aqui de extremamente inspirador, e por isso eu falei contigo para estares aqui a receber estas minhas perguntas, a aceitar responder assim aqui a estas minhas perguntas, para mim é um privilégio e eu vou explicar também o porquê, porque é que eu escolhi o Bruno para falar, porque é que eu escolhi a Daniela para falar, é que tu tiveste uma participação muito profunda em cada semana deste curso, tu estavas muito presente e de cada vez que tu escrevias havia muita profundidade nas tuas palavras. E eu ainda há pouco, quando nós estávamos a falar um com o outro, ainda não estávamos a gravar o episódio, eu disse-te que realmente há pessoas que se inscrevem e que eu nem sequer sei se fazem o curso porque não partilham no nosso grupo privado, não é? E ou seja, aqui a minha questão é, eu soube que tu estavas lá, eu não só soube que tu estavas lá, como eu soube o que é que tu estavas a viver, como eu soube o que é que estava a acontecer em ti. E é uma coisa que eu quero partilhar aqui com as pessoas que te estão a ouvir e que eu sei que estão a ser inspiradas por ti, é que a tua cura, que é uma frase que é muito forte, meio que existe sempre em nós, e neste curso, que é a minha cura, é a tua cura, os teus processos, levavam as pessoas que faziam parte do grupo a inspirar-se e a fazer a cura delas. Ou seja, tu estás a dizer, eu entreguei-me a cada etapa. Se calhar havia pessoas que protelavam um bocadinho e que diziam, não faço esta semana, depois misturo uma prática com a outra, ou se calhar só faço a outra. Só quando tu ias, quando tu aparecias, quando tu partilhavas o que é que tu sentias a cada meditação, eu sentia a tua força, sentia o teu coração a inspirar as pessoas do lado lá. E isto é algo que, e por isso o tema O Grande Mestre Está Dentro de Ti, porque nós temos muito esta tendência para dar o tal poder ao outro, né? Para esperar que o outro nos resolva, para esperar que o outro responda por nós, que o outro faça por nós. E quando alguém se compromete, assume que realmente o condutor do autocarro da sua vida sou eu mesma, és tu. E nós até podemos ir à procura de mestres e de pessoas que nos ajudem e que nos inspirem. E fica por aí, que nos abram os caminhos, que facilitem alguma coisa, mas depois a transformação é realmente da tua responsabilidade. Como tu agora também estás a inspirar quem está a ouvir ou quem te está a ver. Para mim, é muito forte tu estares aqui, e até queria falar sobre isto porque tínhamos falado dos dois anteriormente, que tu debateste com uma coisa que eu achei muito interessante. Ok, já foste tu a aceder a essa mestria interna. Tu dizias, houve momentos, quando eu ia partilhar o que eu sentia, que eu pensei, será que isto é o meu ego? Será que isto é o meu coração? E depois acabavas por escolher partilhar. Falas um bocadinho disto, porque todos Sim. todos nós vivemos esta dança entre a dualidade do que é o coração, do que é o ego, como é que eu sei o que é o ego, o que é o coração. E eu gostava também que tu partilhasses isto, porque sendo homem, eu acho que ainda existe mais esta crença do eu não vou partilhar, eu senti isto tudo, mas eu vou guardar para mim. E tu não. A cada semana, eu acho que não houve uma semana que tu não tivesses partilhado o teu sentir, certo? As 12 semanas desta viagem meditativa, tu partilhaste sempre o que tu sentiste. Ora, isto para mim é uma grande inspiração. Sim, acho, de uma forma geral, eu no início sentia, e foi isso que nós falámos, eu sentia, quando comecei a partilhar, porquê? Porque eu fazia as meditações e as práticas e sentia algo extraordinário, e eu pensava, mas será que sou só eu que sinto isto? Vou partilhar, pode ser que alguém também diga que sentiu o mesmo, e depois chegava uma altura que eu começava a pensar, mas Bruno, isto é a tua necessidade de aceitação por parte das outras pessoas, é o teu ego, tu estás aqui a partilhar isto,
porque tu queres que as outras pessoas vejam e ponham likes e respondam, tu queres ser visto. Mas depois, outro lado meu pensou, mas como é que pode ser o meu ego se isto sai do meu coração? O que eu estou a partilhar foi algo que eu senti naquele momento, foi algo tão bonito e tão inspirador e tão puro que não pode ser o ego. Então não desisti, continuei. E muitas das vezes via partilhas de colegas de curso e eles, assim, quem estiver aí a ver, muitos beijinhos e abraços para eles, porque realmente havia às vezes comentários e partilhas de pessoas que precisavam mesmo, estavam a sofrer e precisavam de cura. E às vezes também sentia que dava um colinho, como tu fazias e sempre fizeste, e que é a parte melhor do curso, é nós recebemos o colinho da Ruth. Às vezes eu sentia essa necessidade também. Esta pessoa precisa de um pouco de luz também, dar um bocadinho de mim. E mesmo eu estando num processo de cura também, eu nem sempre fazia isso, mas no ponto, na altura certa, eu também tinha uma palavra a dizer e as pessoas respondiam e punham like e agradeciam, e aqui fomos criando uma unidade de grupo, não é? Uma partilha de energia. Foi muito bonito. Acho que foi, Bruno, foi, e foi um já grupo muito agora, bonito. já agora aproveito, porque eu sinto muito isto quando começamos a despertar esta mestria, a Alfazema quis se juntar, engraçado, sentiu aqui a energia e quis se juntar a nós, os animais sentem. Eu ia dizer, uma vez que tu sentiste essa transformação, e eu comecei a sentir muito isto também quando iniciei a minha prática meditativa e quando iniciei uma grande transformação interior, porque é disto que nós estamos aqui a falar, a vontade de inspirar o mundo, às vezes até podia ser um bocadinho chata, porque eu passei por uma fase, se calhar ainda sou e não sei, mas passei por uma fase que acho que era um pouco chata, porque eu queria que todas as pessoas sentissem o que eu sinto e, portanto, era com a família, era com os amigos, ou seja, tu tens que fazer isto, porque, ou seja, a minha alegria era tanta, este jubilo que eu falo ao aceder a esta memória, a esta divindade que habita cada coração, não é? Cada um de nós eu acredito muito nisto, que existe uma divindade dentro de cada casa, de cada corpo-casa, cada templo. E então eu dava por mim a querer inspirar toda a gente e a querer ajudar todas as pessoas, e também há que saber respeitar. Mas eu pergunto assim, tu fizeste isto dentro do grupo, mas pergunto-te, tu começaste a sentir que mesmo à tua volta, o que é que aconteceu também contigo? Ou seja, tu mudaste internamente, mas depois à tua volta, se calhar naturalmente também começaste a levar essa inspiração para que... O que é que começaste a sentir também? Como é que a tua mestria começou a inspirar o mundo? Eu senti exatamente o mesmo que tu, Ruth, essa necessidade de gritar aos céus e espalhar, dizer os efeitos que a meditação me está a trazer, e que os meus colegas, amigos, falavam, alguns olhavam assim para mim, olha, este já fritou a pipoca, mas eu não queria saber, eu falava, e havia algumas pessoas que eu tocava e sabia que tocava. E o objetivo era mesmo esse, era tentar também tocar outras pessoas. Hoje em dia já é diferente, ou seja, como sinto uma maior segurança e também sinto realmente, porque nós sabemos que nem com todas as pessoas nós podemos falar sobre estes temas, mas sinto que hoje em dia as pessoas que se aproximam de mim, parece que é a minha energia que atrai essas pessoas. Elas estão a precisar de uma palavra, ou precisam de um conselho, ou mesmo estão a passar algo parecido com o que eu passei, em termos de não conseguirem estabelecer limites em termos de trabalho, e eu, como passei, como tenho a minha experiência, consigo, com a minha experiência, mostrar e dizer que põe limites, não, olha para dentro de ti, escuta-te, ouve. Não, se não é isso que tu queres, respeita. Tu não estás a respeitar, depois vais-te sentir mal. Ou seja, hoje em dia tenho várias Isso já pessoas, é... colegas. Desculpa, Sim, sentes que isso sim, já sim. é a voz do teu mestre? Sentes que isso Sim, já é a voz da mestria que tu aprendeste a aceder, que tu aprendeste a escutar, que tu aprendeste a respeitar, a comunicar contigo? sem dúvida, sim. Sinto que sim, 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 que é a voz do meu mestre, sim. Sim, sem dúvida. É o sentido que tenho, que há necessidade de tocar aquela pessoa, e às vezes até nem dou conta disso com algumas palavras. Já me aconteceu,
eu estar a falar com um amigo e depois o meu amigo dizer-me assim: "Mas ele falou-me naquilo, mas como é que ele sabe que isto se passou?" E aquelas palavras que eu tive com ele tocaram-me naquele momento. Eu, por exemplo, tenho na minha página de Instagram, pessoal, nada muito elaborado, uma coisa simples em que que sempre faço uma meditação, por vezes tenho algumas palavras e alguns pensamentos. E gosto de partilhar. E então tenho uma parte que se chama Despertar, onde tenho várias frases. E já tive amigos que me enviam mensagens e dizem: "Epá, essa frase que tu partilhaste hoje, isso estava mesmo a precisar de ouvir isso. Estava mesmo a precisar de ouvir essa frase." Oh, Bruno, Ah, tens alguma frase que eu sei que não tens isto preparado, mas tens alguma dessas frases à mão, vá, digamos assim, que possas partilhar connosco? Porque uma das coisas que acontece, e também já vamos falar sobre isso, é que nós abrimos muito a criatividade, e falámos os dois antes de estar a gravar, falámos sobre isto, que é a criatividade que começa a tornar-se muito maior dentro de nós e tu até me dizias, não, é que eu dou por mim a sentir, a receber frases e pensamentos e eu tenho que escrever. E então acho que é tão bonito, já que tu me estás a inspirar tanto, se calhar leres uma ou duas das frases que já chegaram até ti, porque a pessoa que está do lado de lá também está cá para receber essa tua energia. Quem está a ouvir este podcast é porque também foi atraído pela tua energia, por aquilo que tu tens para nos dar hoje. de uma forma geral, ou seja, são tantas que já tenho escrito, que pronto, há várias. Acho que principalmente são frases que dizem respeito ao amor próprio, a respeitar-nos a nós próprios, não Uhum. vivermos a vida dos outros, vivermos a nossa própria vida, saber impor limites, não deixar viver, não vivermos a vida dos outros e vivermos a nossa vida. Hum, Existem tantas. Ah, Se calhar fiz ah, também uma pergunta difícil, porque tu não estavas à espera, isto era caso só se sim, estivesse à mão, ou ao telefone ou assim. sim, por acaso tenho. É provável é que ouçam, como são publicações com som, é provável Ah, que ouçam alguma coisa, mas eu posso rapidamente aqui partilhar algumas, é só que porque eu acho até tão é bonito. engraçado. Puta, até houve uma vez, e tenho uma publicação, e não me recordo o que é que me inspirou, mas é sempre a seguir uma meditação que eu, naquele dia, tive que falar sobre o tema morte, por exemplo, porque às vezes é um Uhum. tema que é muito difícil, ah, De e julgo aceitar. de aceitar. E julgo que até sei porque a minha professora teve, e se a minha professora me tiver a ouvir, uh, muitos beijinhos para ela, a professora Lídia, que ela estava a sofrer com a morte de um animal de estimação e estava muito apegada e sentia ali muito sofrimento. E eu, naquele dia, senti que eu deveria fazer uma publicação, senti, ouvi umas palavras que tinha que publicar. E lá está, os temas variados, são coisas que me vão surgindo. Olha, esta, por exemplo, às vezes sentimos num turbilhão de emoções, de medos, como se estivéssemos no centro de um tornado. Para, respira, observa-te. És tu que crias os medos através da tua mente e que os alimentas e dás força como um tornado. Isto é uma delas. Que lindo, Bruno. Olha, tu estás a falar sobre coisas que, para quem se calhar nunca meditou, ou há muitas pessoas do lado de lá que já o fazem, mas para quem nunca meditou, e que às vezes as pessoas têm muito esta pergunta de mas como assim? Às vezes quando nós falamos do não, esta inspiração chegou até mim, este tipo de frase chegou até mim, e as pessoas acham sempre que isto é tudo muito místico e esotérico, mas a verdade é, nós estamos sempre a falar connosco. É por isso que muitas vezes nós dizemos bolas, a minha mente não para. Então, na verdade, o que acontece é que um praticante de meditação, não é? Um praticante de yoga, pura e simplesmente treina-se a um tal ponto que nós sabemos que a voz que está a surgir, que é igual, na verdade, à voz diária, não é? Mas a maneira como chega, a forma como a energia que está por trás diz-nos: isto vem do mestre, eu preciso de escrever. Olha, pensei em alguém e esta frase surgiu, preciso lhe mandar esta mensagem. E às vezes até surge isto, olha, esta mensagem é para ti. E é tão bonito que isto é uma coisa muito comum em quem se abre a esta magia de perceber que todos somos mestres, que todos temos essa sabedoria e que quando começamos a trabalhar, nós depois até somos mensageiros sempre, somos canais, todos nós somos Os canais, canais. Sim, não é? Ou sem seja, dúvida, todos sem temos dúvida. essa sabedoria.
E é tão bonito, por isso é que eu pedi também para tu leres o que sentias e o que chegava até ti, porque aquilo que eu sinto é, nós acabamos por nos ligar a algo que não é só físico. Eu digo que a meditação não é o caminho de regresso a casa, mas através da meditação nós ligamos a algo que é físico, porque nós estamos a ligar-nos ao nosso todo, nós ligamos à nossa mente, nós ligamos-nos aos nossos pensamentos. Aliás, por nos ligarmos ao nosso físico, porque tu prestaste atenção ao teu físico através da ansiedade, do peso, da doença, não é? E foi a mudança do teu mindset, o reduzir o teu nível de pensamento, o síndrome do pensamento acelerado, que tem logo efeitos, porque eu também senti isso, né? Tem efeitos imediatos no nosso corpo. Isto quando o nosso compromisso é diário. Sim. E é tão bonito eu poder escutar-te a ti, Bruno, um homem, para que se perceba assim, isto não tem nada de místico, isto é uma coisa natural, porque se eu fechar os olhos, não é? E se eu realmente fechar os olhos, eu percebo que há uma presença em mim, porque essa presença se expressa. Agora, se nós estivermos atolados, como tu dizias, não é? Da pressa, de tudo aquilo que nós temos para cumprir, nós não damos espaço nem tempo para essa voz surgir. Ou melhor, ela até está lá, mas nós não lhe ligamos nenhuma. Exatamente, Não lhe sem ligamos dúvida. nenhuma. Sem dúvida. E então é ouvir cada vez mais pessoas como tu, que a Daniela, que dizem: não, olha, isto aconteceu, mas aconteceu porque eu me comprometi e porque tu ainda há pouco me dizias, eu continuo a meditar diariamente e na verdade tenho sede de mais, que é uma coisa com que eu me identifico muito, tenho sede de aprender mais porque eu sei que eu vou ajudar mais as pessoas. Bruno, e nesse feedback que tu me deste, também me disseste, Ruth, eu gostava muito que tu me perguntasses quais foram as minhas meditações preferidas e porque é que elas foram tão importantes para mim. E eu vou fazer essa pergunta porque percebi que era importante para ti falar sobre isso e ao mesmo tempo que acredito que algum processo pelo meio possa ajudar quem te está a ouvir. É assim, das meditações mais fortes, por assim dizer, e que eu senti mesmo necessidade, e hoje em dia é algo que eu também gostaria de dizer que ao fazermos este caminho, que é um caminho passo a passo, ou seja, daquilo que eu disse, eu comecei com meditações de minutos para chegar a um ponto de já estar em meditações que podem durar 15 minutos, meia hora, ou seja, é um caminho. Ninguém pode pensar que começa logo uma meditação de meia hora e que consegue logo ouvir a sua voz interior. É um caminho que tem que se percorrer e eu senti isso, que percorri esse caminho através da dedicação e, por exemplo, uma das meditações que também a Daniela partilhou, que é a meditação de libertar, porque todos nós às vezes, todos nós temos questões profundas por resolver, porque todos nós passamos situações na infância, passamos situações na adolescência, na vida adulta, que se vão ficando aprisionadas, que nós reprimimos. E a meditação libertar é uma meditação ativa que, que permite mesmo deitar cá para fora, desbloquear. E eu posso dizer que eu já utilizei esta meditação várias vezes, já depois do curso também ter terminado, principalmente no fim de relações afetivas, em que nós nos sentimos, em que fomos de alguma forma traídos ou de alguma forma foi que até nos traímos a nós próprios, muitas vezes nas relações nós nos traímos a nós próprios quando permitimos algumas coisas, vou usar aqui a palavra que é um pouco agressiva, somos violados, por assim dizer, uma palavra Somos também violados e violamos-nos, não é? Acho e que é super violamos, importante exatamente, exatamente. falar abertamente sobre isso. E, e a meditação de libertar permitiu-me completamente libertar aquelas emoções naquele momento, a raiva que eu estava a sentir, a dor que eu estava a sentir, e conseguir encarar as coisas com mais tranquilidade, conseguir encarar o futuro. É isto só mesmo experienciando, não há como dizer. É uma das minhas favoritas, mas também, por exemplo, e que tem muito a ver comigo, que é a meditação do poder ilimitado, também, em que se trabalha o plexo solar. Como eu sempre tive muitas questões aqui de afirmação, questões de amor próprio, de acreditar em mim, que eu sou capaz, que eu consigo alcançar várias vezes, e hoje em dia faço essa meditação quando eu sinto que, por exemplo, olha, hoje vou trabalhar, mas não sinto aquela vontade, não estou ali, não estou inspirado, ou não sinto vontade de fazer nada, e aquela meditação acaba
por me ganhar mais confiança, permite-me ter mais força para enfrentar o dia, e acreditar mais em mim mesmo, que eu sou capaz, que eu consigo, ou mesmo perante um desafio, vou fazer uma coisa que seja mais desafiante, e aquela meditação permite-me eu ter mais energia e ter um pensamento mais vocacionado para eu estar bem comigo próprio e ter a noção que eu sou capaz, que eu consigo. E sim, é uma das minhas favoritas. Depois também há a transformação, por exemplo, comparativamente com a da libertação, temos a passiva, que é da transformação das emoções, também é muito, muito boa, quando não estamos naquela situação de raiva ou que estamos a expelir, mas que sabemos que há ali uma emoção que nos está a perturbar, também costumo utilizar algumas vezes, também é muito boa. E uma Oh, Bruno, meditação que eu. Sim, diz, desculpa, diz. falando nessa meditação, de aprendermos a libertar as emoções, porque há também muito esta crença, não é? Eu costumo dizer, a pessoa tem a crença de que vai meditar para deixar de sentir uma determinada coisa. Mas, na verdade, a meditação coloca-te em contacto precisamente com aquilo que tu sentes. É um trabalho de observação, é um trabalho de ficar em mim em vez de ir à procura de uma escapatória. E se eu for meditar para já ir a pensar que eu não posso sentir isto, eu já vou meditar também como um escape, não é? E não como um contacto comigo. E não é esse, de facto, o trabalho que se faz. E nesta partida que tu estás a fazer, a transformação das emoções e do libertar, tu falaste-me há pouco também que tu tiveste uma história muito incrível que eu gostava de partilhasses para as pessoas perceberem. Quando nós começamos a trabalhar este amor próprio, esta compaixão primeiro por nós, esta compreensão, depois isso também se espelha na forma como lidamos com o outro. E tu disseste que tinhas uma história muito engraçada que viveste em consultório, aliás, porque a tua vida já mudou, tu criaste um projeto, entretanto, tu estás também a ajudar pessoas e isto é tudo muito bonito. Portanto, o Bruno vem da área de financeira, mas entretanto o Bruno já tem 2 projetos em paralelo e estava-me a falar em consultório que viveu uma história engraçada com uma cliente que ainda hoje é cliente. Portanto, eu acredito que essa mulher também tenha aprendido contigo. Partilha connosco o que é que aconteceu e como é que esta prática de meditação também te ajudou a reagir não, a agir. A reação é diferente de uma ação, não é? Exatamente. Hum, essa história foi uma senhora que entrou no meu gabinete e que vinha com um espírito muito, muito sisudo, vinha muito com a vontade de mandar pôr e dispor, ou seja, quase como a pessoa viesse ensinar ou dizer mesmo é assim que eu quero que me faça o trabalho. Pronto, a minha área de trabalho é a parte de terapia corporal, alívio de dores e massagem. E a senhora veio ali vinha muito perturbada, mas ao mesmo tempo chegou e disse: Não, eu quero isto assim, é assim que eu gosto, é assim que me costumam fazer, e eu estou habituada assim, é assim, sabe? E eu, a primeira coisa que veio à cabeça foi. E isto foi o meu ego primeiro que pensou, que libertou e disse: Bruno, vais recusar a senhora, vais dizer que não atendes a senhora, porque a senhora tem que fazer, tem que, pronto, seguir as regras da casa, não é de acordo com aquilo que a senhora quer fazer, não é assim. Mas depois respirei fundo, lá está, isto passa-se em questão de segundos, porque temos uma pessoa à frente, não é agora espera que eu vou pensar. Numa questão de segundos. Espera que eu Eu, vou meditar um bocadinho e já te respondo. exatamente, vou meditar um bocadinho e já respondo. E as palavras que me vieram à cabeça foi: esta pessoa precisa da tua luz, da tua energia. A pessoa está tão massacrada da vida, está tão cheia de problemas, tão cheia de que ela precisa mesmo da tua luz. E eu dei uma oportunidade e eu pensei: vamos avançar. Tentei conciliar as coisas para ser um bocadinho da maneira dela, mas também ser da minha maneira. Para E não te fiz violares também, não é? Que isto é para super não, importante. exatamente, para não respeitar o que eu sentia, porque senão ia cair novamente no meu padrão, que era agradar os outros, não é? Fazer da maneira como as pessoas queriam, e isso eu não me ia sentir bem. Um, Correu muito bem a sessão, no final a pessoa mudou completamente, a pessoa estava muito agradecida, disse que gostou bastante, já numa só sessão sentiu logo alívio de dores. A senhora até mesmo em termos de semblante mudou completamente, um semblante fechado, no fim já sorria, e hoje em dia continua a ser minha cliente semanal, porque depois que se criou uma empatia, criou-se ali uma relação de amizade, profissional e amizade,
porque houve ali, e hoje em dia é o que eu muitas vezes sinto com algumas pessoas, já não é o primeiro caso que acontece. Pessoas que entram mesmo completamente absorvidas ou pelo trabalho e que entram ali com o pensamento acelerado e que querem despachar e que vêm com aquele ritmo acelerado, mas que depois acabam por parar e acho que também tenho a certeza que sentem a minha energia. Aliás, eu acredito mesmo que isto também, através das nossas ferramentas internas que nós temos e também através da meditação, que acredito que tenho o dom da cura e se não assim fosse, não estaria nesta área, que é este o meu caminho, é este o meu propósito. Uh, e com isto, não sei se posso fazer uma revelação sobre a minha atividade profissional. Antes de tu fazeres a revelação, Bruno, queria Sim, dizer só uma coisa super bonita e queria fazer aqui só um parênteses, não é um parênteses, na verdade é completar aquilo que tu disseste até agora, que o treino da meditação, muitas vezes as pessoas pensam que um estado meditativo realmente ele só surge ou só existe quando eu estou sentado de olhos fechados, não é? Mas a meditação é o treino para eu estar presente naquilo que acontece dentro de mim. E de tanto nós nos treinarmos, acontecem-nos estas situações que tu dizes, que é, eu tenho a pessoa à minha frente, eu não lhe vou dizer, olha, eu vou agora meditar, vai esperar que eu já lhe dou uma resposta. Não. Ou seja, o treino de atenção, o facto de treinarmos cada vez mais este estado de presença em nós e na própria dualidade, porque nós temos uma dualidade dentro de nós, não é? Faz uma coisa muito interessante, que foi isto que aconteceu, é, isto é o meu ego e não é por aqui que eu quero ir. E é muito fácil nós, às vezes, continuarmos a responder o ego, ou seja, a coisa acontece tão fácil dentro de nós que muitas vezes, quando vamos a ver, já respondemos com o ego e dizemos, ok, eu acabei de responder com o ego. Mas é muito bonito que é a meditação treina-nos para escutar o pensamento, porque o que acontece, a maior parte de nós nós estamos tão entupidos de tanta coisa que os pensamentos estão lá e nós nem nos apercebemos que eles são rápidos demais. Aquilo que eu sinto é que a meditação parece que torna os pensamentos, cria-os, é como se eles começassem a aparecer à minha frente, mas em slow motion, não é? É assim uma velocidade menor, e eu ganho consciência de qual é a emoção e percebo se é minha, se é do ego e se realmente eu quero responder daquela forma ou se eu quero ser um exemplo para aquela pessoa, se eu quero ajudar aquela pessoa. E é tão bonito eu saber que tu te treinas, não é? Ao ponto de dizeres, eu não fui pelo ego, eu acabei por dar o colo a essa pessoa, mas eu também me respeitei, ou seja, tu não te violaste, tu disseste, ok, para a pessoa é importante isto, mas eu não posso deixar de fazer aquilo que é o meu trabalho, porque senão não era o Bruno a trabalhar. E exatamente. isso é muito bonito e agradeço também por essa partilha e porque, mais uma vez, a pessoa do lado de lá vai pensar para si, ok, eu tenho sempre uma escolha, antes de responder a alguém, antes de fazer o que quer que seja, nós temos sempre uma escolha. E a escolha é escutar, a escolha é observar, e a escolha é também escolher sobre um pensamento ou outro. Por Sim, isso, gratidão. sem Mas dúvida, sem dúvida. revela-nos essa surpresa, que eu quero muito Deixa saber, estou muito deixa-me curiosa. Deixa-me só complementar, é mesmo aquilo que estavas a dizer. Eu hoje em dia sinto que no passado eu respondia às pessoas instintivamente, ou seja, se recebia, às vezes até uma pessoa pode me perguntar algo de uma forma mais agressiva, eu tinha a reação de responder instintivamente, ou às vezes até pelo contrário, não respondia e guardava para dentro o que era pior. Não me respeitava a mim próprio. E hoje em dia eu consigo não responder na hora, mas espero um momento exato e dou a resposta certa, dou a resposta que é certa, de acordo com o meu sentir, e já não tenho esse instinto de responder instintivamente, que muitas vezes sabemos que é o nosso ego que está a responder, que recebe uma energia e devolve a energia na mesma frequência, e que não é esse o caminho. Tão bonito que muitos homens te ouçam, que as mulheres que estão agora a ouvir, que possam fazer o seguinte: olha, ouve esta semente, ouve este ser, ouve esta pessoa, porque realmente, Bruno, é muito bonito ouvir-te, é muito bonito sentir-te, não é só ouvir-te, Gratidão. porque eu tenho a certeza que quem te está a ouvir está a sentir-te e isso faz muita diferença. E agora estou curiosa porque disseste-me, eu não vou contar, eu só vou revelar em direto. Conta essa surpresa. Então, no passado dia 6 de abril, eu apresentei a minha demissão.
no trabalho da área financeira. Era um passo que eu tinha que dar, mas que havia aqui muitas questões relacionadas com a abundância, que até é um tema que tu hoje vais falar, não é? Que lindo! Bem, tu estás a fechar, isto parece combinado. Na verdade está combinado, no grande espírito, nas nossas almas isto está combinado. Tu estás a fechar precisamente com o tema que eu queria falar. Lindo, lindo, lindo. Ou seja, tiveste a coragem, 6 de Abril despediste-te e vais-te dedicar aos teus projetos. Vou-me dedicar a 100% aos meus projetos, porque também tenho sentido que tenho bastante adesão e as pessoas procuram, e o que eu sinto, não posso estar a recusar este tipo de ajuda. Eu já cumpri a minha missão na área financeira, foram 20 anos, foi importante. Uau! Não foi fácil dar este passo, porque as pessoas podem do lado de lá pensarem: estás louco, despediste, e então, e o teu rendimento, onde é que vais buscar o rendimento, o que é que vai acontecer? Eu ouvi E nós isso, eu sabemos, ouvi isso. quando nós trabalhamos na área financeira, temos estabilidade financeira, temos sempre o final do mês, é garantido. E quem é trabalhador independente sabe que há sempre questões de riscos de ter ou não ter, para depois no final do dia pagar as contas. Mas eu acabei por entregar ao universo, não vou dizer que tomei a decisão sem ter uma base, sem dar os meus passinhos e ter alguma segurança, mas realmente foi uma decisão muito recente, e estou muito feliz porque sinto-me livre, sinto-me liberto de algo que eu já não era feliz, já não me sentia feliz a fazer aquele trabalho, e respeito o meu interior, respeito o que eu sinto interiormente, a minha vontade. Oh Bruno, olha, tu não podes ver os comentários, mas eu posso. Para quem está a assistir ao Sopro Divino em direto, estão aqui pessoas a escrever tão inspirador, e é realmente tão inspirador. Obrigada. Já agora que Gratidão, estás a gratidão. partilhar, que te despediste e que tu sabes, é uma força do coração, é a força do grande mestre que habita em ti, não é? Que te disse: Bruno, segue, Bruno, vai, confia, porque tu tens essa adesão. Partilha com as pessoas quais são as tuas páginas, onde é que podem saber de ti, é porque tu tens 2 projetos muito bonitos, e assim as pessoas também podem visitar-te no Instagram, e quem sabe alguém deste lado, não é, precisa das tuas mãos e da tua inspiração. Gratidão, gratidão. Eu tenho 2 projetos. O primeiro projeto que eu comecei foi um projeto de criação de velas naturais de cera de soja com óleos essenciais, é flores.candle, tenho página no Instagram e também no Facebook. Esse projeto neste momento está em pausa porque tive que dedicar realmente, canalizar as minhas energias mais para a área das terapias. Tenho página das terapias, é body.dharma.terapias.manuais no Instagram. Eu partilhei a página do Sim, Bruno, portanto, se quiserem ir ver, mas isto também só está disponível 24 horas, e este Sopro Divino vai exatamente. ficar gravado eternamente na Exatamente. cabeça, A não é? partir de 6 de junho vou estar a 100%, porque ainda estou pronto a dar um tempo à casa, de onde estou a sair. A partir de 6 de junho vou estar 100% disponível para fazer atendimentos, tenho um espaço próprio, e pronto. Hoje em dia o que eu sinto é que existe muitas pessoas a precisarem de ajuda, de cura, de alívio de dor. Infelizmente os nossos hospitais nem sempre conseguem dar vazão, porque são muitos casos, e há questões que podem ser resolvidas, não só em hospital, mas numa fase inicial. Quando é uma fase inicial, podem ser resolvidas em termos de massagem, de libertação, de mobilizações. Pronto. E também tenho site, se pesquisarem também na internet por Body Dharma, terapias manuais, vão encontrar, e lá estou disponível para vos ajudar. Às vezes também o nosso trabalho que fazemos não é só o tratamento manual, mas também o tratamento de ouvir, o sentir e trocar energias. E essa troca de energia às vezes é o suficiente para a pessoa sair já mais aliviada, É verdade. e, e a seguir o seu caminho com alguma alegria. Tento fazer tudo o que faço com amor, porque acho que é um princípio. O princípio é mesmo entregar-me e fazer o meu trabalho com amor. O meu trabalho neste momento é a minha terapia. Sente-se, isso sente-se, Bruno, olha, isso sente-se, aquilo que eu te desejo de coração. E tenho a certeza que é isso que acontecerá. Tu estás com amor, e na verdade a abundância, o dinheiro, essa energia responde ao amor. Quanto mais amas, mais recebes. E portanto tenho a certeza que já é um sucesso, tu já és um sucesso, a tua história na verdade já é um sucesso, e tu estás a inspirar hoje, vais inspirar amanhã e depois de amanhã, e portanto eu agradeço poder ter a tua voz aqui, poder ter a tua história aqui,
e que muitas almas e que esta conversa seja uma semente e um sopro divino para as pessoas que nos escutarem. Obrigada, Bruno, foi um prazer ter-te aqui, mesmo. Igualmente, gratidão, Ruth, por tudo. És uma pessoa muito especial e o teu trabalho é muito especial para mim, e a tua humildade que caracteriza de dares os colinhos, de falares com as pessoas sem qualquer inibição, sem qualquer problema, isso acho que é muito valioso, não tem valor o trabalho que fazes, por isso os meus agradecimentos e muita gratidão que tenho pelo teu trabalho. Obrigada, Bruno. Deixas-me sempre com um enorme sorriso, tu já sabes disso. Obrigada, tenho um carinho enorme por ti e, na verdade, para mim foi um grande prazer, e eu disse isso, foi um grande prazer mesmo acompanhar-te no curso, porque os meus alunos também me inspiram e esta é uma verdade, os meus alunos estão sempre a inspirar, portanto, muito grata pelo teu mestre que inspirou o meu. Um abraço, Bruno. Um abraço. Muito sucesso. Obrigado. Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito. Este tipo de testemunhos, a história do outro relembra-me aquilo que eu posso fazer comigo. Então, para mim, é muito importante convidar pessoas que eu sei de perto, que eu acompanho de perto e que sei o que é que fizeram, o que é que foram capazes de fazer com a sua vida, não é? Porque é que foram capazes de fazer primeiro dentro e de que forma é que isto depois se manifestou cá fora, não é? Então é muito esta frase: muda, que o mundo, vou repetir, muda, que o mundo muda contigo, mas realmente primeiro tem que existir este compromisso, tem que existir este trabalho interno. E o Bruno, esta alma tão bonita, esta alma tão especial, eu deixei aqui algumas notas para hoje e o sopro divino, como eu digo, é um formato sem formato, não tem rigidez e aquilo que eu desejo é realmente estar aberta para o que é preciso fazer, para o que é preciso dar. Portanto, neste episódio, talvez não faça os exercícios, mas sinto, acima de tudo, podes repetir o exercício do episódio 2, podes repetir o exercício do episódio 1. Eu sinto que agora há uma medicina que eu preciso de falar, tal como o Bruno partilhou. Há mensagens que chegam até nós, há chamados que chegam até nós e é preciso respeitar isso, porque eu sei aquilo que eu sinto e até hoje essa inspiração ou esse sopro divino que chega até mim, eu acredito que eu sou um mero canal, como tu és um mero canal, tu que estás deste lado a ouvir, também és um canal. Nós só temos que nos permitir a receber e depois a partilhar, sem estes filtros, sem o julgamento, sem o pensar que, mas e se a pessoa pensa isto, ou se a pessoa julga. Não, o importante é, e se eu realmente posso ajudar com isto? E se eu realmente posso transformar uma vida? Não é que eu vá transformar, mas que eu vá inspirar a. Porque do lado lá há o livre-arbítrio e há a escolha. E realmente o mestre és tu, não é alguém que te ajuda a respirar ou alguém que te ajuda a meditar. Essa pessoa abre-te as portas. Não, eu vou repetir, porque não é isto. Eu vou emendar. A pessoa não te abre as portas, a pessoa pode levar até uma determinada porta. Se ela é aberta ou não, és tu, não é mais ninguém. E o Bruno falou aqui de algo que eu hoje quero muito partilhar e daí estar a dizer que se calhar este sopro divino conduz-me antes para isto e não para a parte prática, que está relacionada com a abundância. Como o Bruno disse, olha, eu acabei por confiar, eu acabei por me despedir e eu segui o meu coração, eu segui esta força que vem de dentro e que me diz: eu preciso de ajudar pessoas e há pessoas a precisar de mim, bem como o Bruno também precisa de si próprio e respeitar esta essência, esta missão que ele tem para cumprir. E há uma coisa que eu quero falar que é muito importante, que é a maneira como a restrição está tão enraizada nas nossas células. Eu recebo muitas mensagens relacionadas com isto. Acho que talvez não exista uma semana, não vou dizer todos os dias, mas não existe uma semana em que eu não tenha alguém a falar sobre isto e como isto se sente em todos nós. Fomos programados de tal maneira que a nossa mente, mesmo aqueles que treinam para a abundância, há ali há realmente a subtileza e aquilo que é subtil. Atenção, aquilo que é subtil é muito forte e tem muito peso. A pessoa pensa que é subtil e que então não se manifesta, mas não. O que é subtil é verdadeiro, está aqui a vibrar em mim. A subtileza, a energia é subtil. A energia é subtil. Mas ela tem, contudo, a energia manifesta-se no meu físico, a energia manifesta-se no meu pensamento,
A energia manifesta-se na minha emoção. Então, relacionado aqui com a abundância, eu tenho várias frases que eu realmente tirei nota e que eu gostaria de partilhar contigo, que há muitas pessoas realmente que têm este apego, e eu acho que isto está na nossa consciência coletiva, têm este apego ao dinheiro e têm este medo, porque o apego vem do medo de perder alguma coisa, não é? Vem do medo da falta, é o medo da falta, vem desta questão da sobrevivência. E é muito engraçado que nós programámos de tal forma que, por exemplo, eu quero comprar uns bons sapatos, mas eu não quero dar muito dinheiro por esses sapatos. Eu quero comer bem, mas eu quero pagar pouco. Eu quero fazer um curso, ou eu quero ir para um hotel, mas tem que ser barato, tem que ser sobre uma promoção. E nós temos que começar a mudar este tipo de pensamento, porque este tipo de pensamento, na verdade, atrai precisamente aquilo que nós não queremos. Eu dou aqui um exemplo muito antigo. Quando eu comecei a trabalhar nesta área como terapeuta, eu passei por vários processos. Passei por uma fase em que eu não pedia dinheiro nenhum. Aquilo depois começou-me a frustrar, porque na verdade eu tinha-me despedido e como é que eu poderia viver a minha vida, como é que eu poderia realmente ter a energia da abundância se eu estava a colocar tanto amor, mas depois eu não recebia, não é? Ou seja, eu dava, mas eu não estava aberta para receber. E há um grande problema aqui no meio da restrição, que tu que estás deste lado podes não te aperceber. Portanto, eu estava aberta para dar, no meu caso, mas depois não estava aberta para receber. Depois acabei por perceber que isso não era bom para mim, que isso até me tornava menos bom profissional, porque eu não recebia e, portanto, se calhar a energia que eu dava já não era a mesma. Dou o segundo passo. Ok, então eu vou começar a trabalhar por donativo, como se realmente eu ter o meu próprio preço estabelecido fosse algo errado, fosse algo que não fosse bom. Então eu vou começar a trabalhar por donativo. E é muito engraçado que as pessoas oferecem-nos precisamente aquilo que nós precisamos para aprender. O que é que acontecia? Eu chegava a estar 3 horas com a mesma pessoa, se preciso fosse. E aconteceu muitas vezes a pessoa fingir que se esqueceu de dar o donativo. A responsabilidade não estava do lado de lá. Às vezes eu sentia-me triste, sentia-me frustrada, sentia-me zangada e depois tinha que ir observar por qual a razão disto me estar a acontecer, porque é que eu dei tanto e realmente eu estava lá em amor e a pessoa não fingiu não se lembrar de que havia algo para dar. Qual era a mensagem que eu estava uma vez mais a dar ao universo? Olha, o que eu estou a dar é muito bom, porque era muito bom, e eu tenho essa consciência, porque nós devemos saber reconhecer o nosso valor e aquilo que nós temos para dar ao mundo. Cada um de nós tem algo muito único para dar ao mundo. E é bom tu reconheceres esse valor. É bom tu reconheceres o poder desse valor. Se tu não perceberes isso, tu não valorizares, ninguém vai valorizar por ti. E, portanto, eu não estava a valorizar. Porquê? Porque eu dizia ao universo, o que eu dou é muito bom, mas pronto, eu não vou pedir dinheiro, olha, eu vou pedir um donativo. Até que veio um murro na mesa. E teve que ser vários murros na mesa, porque depois eu pedia um preço fixo, mas também não era o justo, não pagava minimamente o tempo que eu passava com a pessoa, o que eu dava em termos de ferramentas à pessoa. E eu comecei, passo a passo, a fazer essa valorização, a integrar esse espaço a mim de este é o meu trabalho, é um trabalho como outro qualquer, aliás, é um trabalho com muito valor, porque é um trabalho que está direcionado para almas, para ajudar almas, e eu preciso de realmente valorizar e perceber que isto é muito importante. Curiosamente, uma das terapeutas que eu conheci, também relacionada a esta área, partilha comigo: "Oh Ruth, eu não consigo perceber como é que tu tens a agenda cheia e pedes 3 vezes mais do que eu, e eu, que peço 10 euros, não tenho ninguém." Eu já tinha passado por aquilo. Eu já tinha vivido aquilo. E a questão aqui é muito importante, e o Bruno dizia, eu tenho a certeza que a pessoa sente também a minha energia, a pessoa sente o que é que eu tenho para dar, a pessoa sente o que é que está do lado lá, e às vezes podemos não falar.
E é muito interessante que é preciso começar a mudar algo que é fundamental num pensamento absolutamente subtil de restrição. Se tu queres receber, se o receber é realmente importante para ti, tu tens de saber dar sem apego. Tu tens de saber investir sem pensar que estás a perder, porque ainda há muito este pensamento em nós. A pessoa, quando vai pagar, tem a sensação de estar a perder dinheiro. A pessoa paga e acha que ficou mais pobre. E então agarra-se àquele dinheiro. Muitas vezes a pessoa sabe que aquilo é importante para si, e quando eu digo isto, falo de uma viagem, falo de uma massagem, falo de uma terapia, não é? Falo do reiki, falo de um retiro, falo de um curso. A pessoa sabe que aquilo é precisamente aquilo que está a precisar, mas diz assim: eu não vou pagar porque eu não posso perder este dinheiro. E isto é uma armadilha. Isto é uma armadilha. Para já, é importante perceberes uma coisa: aquilo que tu pagas é aquilo que tu vais receber. Eu partilho sempre muito também de mim para tu entenderes que eu vivo esses processos. Nós todos vivemos estes processos. A diferença que faz a diferença é observar e ir enfrentando os medos, ir enfrentando as crenças e desmontar. Só assim é que nós podemos curar. Só assim é confiando na voz do mestre. Eu posso te dizer que várias vezes, aliás, se calhar menos a última, de todas as vezes que eu arranquei para ir à Índia fazer uma formação, que isso inclui ter dinheiro para a formação, incluía ter dinheiro para pagar as rendas enquanto não cá estava, incluía ter dinheiro para as passagens de avião, incluía ter dinheiro para comer lá. De todas as vezes que eu fui com o dinheiro para ir e ficar e pagar as rendas durante o meu tempo ausente. E eu estou-me a arrepiar enquanto estou a partilhar isto. Mas quando eu regressava, eu vinha a zeros para pagar uma renda, ou quase a zeros, vinha a zeros para, se calhar, para ter o meu alimento. Mas emociona-me pensar sobre isto, porque eu tinha uma voz dentro de mim, fortíssima, era a voz do meu mestre a dizer: vai, porque tu não estás a ficar mais pobre, tu não estás a perder dinheiro, tu estás a ganhar. Tu não estás a pagar, tu estás a ganhar. E é este pensamento que nós não temos sobre nós próprios, sobre aquilo que nós investimos. Eu não estou a pagar, eu estou a receber e muito. Eu não estou a ficar pobre, eu estou a ficar mais rico. Ou seja qual for o passo que tu dás na tua vida, que pode ser, por exemplo, ir fazer aulas de surf, tu não estás a ficar mais pobre, tu estás a ficar mais rico. E o universo é tão, tão, tão inteligente que acontece coisas muito fortes, que é: eu sei que eu queria aquilo, eu sei que eu precisava daquilo, eu sei que aquilo era importante para o meu bem-estar, para o meu equilíbrio, para a minha felicidade, para o meu prazer, mas eu não paguei. Porque na minha cabeça eu disse: eu vou perder dinheiro. E é muito curioso que eu não paguei, mas nesse preciso mês eu posso ter uma despesa extra. O carro avariou, o telefone estragou-se, torci o pé e vou ter que gastar dinheiro. Aquele dinheiro que eu não paguei, ele vai-me sair de outra forma, porque eu disse: eu não posso perder dinheiro. E essa foi a minha decisão. Eu mando isto para o universo e encomendo, e o universo dá-me de volta. Nós estamos tão programados para a restrição que colocamos o dinheiro e a ideia de que quando eu pago eu estou a perder. Que eu posso dizer que de todas as vezes que eu voei na direção da Índia, que eu voei na direção de uma formação em Portugal, e que este ano posso já dizer que tenho muito dinheiro investido em formações, de cada vez que eu faço, eu digo para mim: quando eu invisto em mim, eu não estou a pagar, eu estou a receber. E estou a receber muito. E esse investimento permite-me receber a vários níveis. Não é só o nível do dinheiro. E nós precisamos de abrir a nossa mente para isto. Receber, estar aberto a receber, não é só o dinheiro. É o que é que vai acontecer à minha vida.
O que é que vai acontecer ao meu ser a partir desse investimento? O que é que se vai transformar? Que salto é que eu posso dar? Eu tenho dado vários saltos na minha vida porque o meu investimento não está só relacionado com o dinheiro. Muito pelo contrário, o dinheiro é uma ínfima ação dentro daquilo que é o investimento em mim. E quando eu falo em investimento, falo, por exemplo, no investimento que o Bruno fez agora. Despediu-se. Ele não está a perder dinheiro. O Bruno está a ganhar. E não é só dinheiro que ele vai ganhar. Ele vai ganhar prazer, ele vai ganhar vida, ele vai ganhar um sentido de missão. E estou-me a arrepiar novamente enquanto digo isto. E o dinheiro vai ser uma resposta a isto tudo. Porque o Bruno também vai ganhar o amor de acordar todos os dias para fazer alguma coisa que ele realmente ama. E esse amor, esse amor gera mais dinheiro. E há outra frase que eu quero aqui partilhar contigo, que é mesmo muito importante, é que o dinheiro em si, ele é uma energia neutra. Se tu vives a abundância, ou se tu vives o dinheiro de uma forma positiva ou negativa, isto está única e exclusivamente ligado ao teu olhar sobre ele. A experiência com o dinheiro não é igual para ninguém. Existem diversos terapeutas aos que têm sucesso e aos que não têm sucesso. Existem diversos dentistas aos que têm sucesso e aos que não têm sucesso. A mesma coisa com médicos, a mesma coisa com advogados. O que é que difere? Há pessoas que gostam de dizer a si próprias que o que difere é a sorte. A sorte sou eu que o faço. Está ligado àquilo que eu sinto, à forma como eu olho o dinheiro. O dinheiro é uma energia neutra, absolutamente neutra. O dinheiro responde à forma como eu o vejo. E isto é tão importante tu perceberes isto. É fundamental tu perceberes isto. É crucial. Ou seja, eu tenho aqui outra informação, porque eu sei que isto é importante para as pessoas que estão do lado lá, que têm os seus próprios negócios, ou para as pessoas que têm o seu trabalho e que sabem que já há muito tempo que se calhar deveriam ser aumentadas e nunca tiveram coragem para expressar isto, mas sofrem com isso. Sentem-se frustradas, têm o medo, porque o medo associado ao dinheiro é muito grande. Antes de partilhar o que eu vou partilhar, eu vou dizer uma coisa. Se tu queres receber, isto é fundamental, tu precisas de estar aberto para a energia de dar. Não regatear valores, não dizer é muito dinheiro. Se tu queres receber, tu precisas de dar. E se tu queres dar, tu também precisas de aprender a receber. O grande mestre que vive dentro de ti, o grande mestre que vive dentro de mim, tem um conhecimento que é muito importante. E tu, ao escutares isto, tu vais despertar para isso. O grande mestre que habita em ti, ele não vibra em restrição. Porque há esse grande mestre que eu falo, essa energia divina e eterna em mim. E essa energia divina e eterna nem sequer é apegada à matéria. Porque essa energia não é matéria. Essa energia move a matéria e cria a matéria. Mas essa energia não é a matéria. E essa energia sabe que o universo é abundância. O universo é movimento, é fluidez. O universo é esta energia cíclica e constante do dar e receber, do entra e do sai. Então, de cada vez que tu tiveres que dar dinheiro para alguma coisa, não é que tu não te sintas a perder. Tu sente, eu não estou a pagar, eu estou a dar. E muito. E eu vou receber mais ainda. Então é muito importante nós percebermos assim, se tu decidires, para quem tem o seu negócio, pedir um valor que tu sabes que não é o valor que te respeita, que não vai pagar todas as contas que tu tens, o que vai acontecer é que a pessoa não vai receber o que merece, porque tu não estás a pedir o que tu mereces. A nossa mentalidade tem que mudar. Se tu não pedes o que tu mereces, a pessoa não vai receber o que merece. Se o patrão não te paga o que tu mereces, o patrão não vai receber o que pode receber. E isto tem que mudar. A nossa mente tem que mudar a este nível. E eu falo de mim, da minha experiência. Eu posso dizer que, por exemplo, no caso do curso O Grande Mestre Está Dentro de Ti, o curso da meditação, antes desta edição, ele era um valor mais baixo.
Está bem que esta edição é um grande upgrade, é mesmo um grande upgrade, eu vou estar ainda mais presente, para além de tudo o que ofereço. Mas antes, eu sabia que eu não estava a pedir o valor do curso, que eu sei o que é que eu dou, eu sei o que é que transforma, mas eu não estava a pedir o valor do curso. Porque nós vamos para o mindset, mas eu quero ajudar o maior número de pessoas. E isto é uma crença errada e é uma falácia. Está ligado à restrição, à consciência restritiva que existe dentro de cada um de nós. E o que é que acontecia? O que é que aconteceu? Aconteceu muitas vezes que as pessoas pagavam e como elas estavam a pagar o valor que não é o que o curso vale, por isso simplesmente deixavam o curso, a meio ou no início. Isso deixa-me triste e eu vou explicar o porquê. Porque esse curso foi feito para a pessoa. É uma viagem construída com todo o amor para ajudar a pessoa. Se a pessoa não o faz, o curso para mim não tem sentido. Ou seja, o dinheiro está lá, mas o dinheiro é só uma consequência de algo que eu quero trazer. E é assim que nós nos devemos mover. O dinheiro é uma energia neutra e é uma consequência da forma como eu me movo, do que eu vibro, do que está em mim. E então é mesmo importante nós percebermos isto. Eu percebia, eu quero que exista muitas pessoas, que possam chegar a muitas pessoas. Mas para quê? Se uma grande parte das pessoas não vai fazer, porque pensa, ok, foi este o valor, olha, esqueci, não fiz, não foi esta semana, não foi a outra. E isto acontece com tudo. Isto estava-me a acontecer com várias coisas na minha vida. Crescer implica ter uma empresa implica ter várias coisas, implica ter uma equipa, implica ter um contabilista, implica ter várias despesas. Os empresários sabem disto. E eu estava a crescer e a querer manter os mesmos valores. E porquê que eu falo sobre isto? Porque dói. Crescer assusta. Dizer eu valho isto assusta porque tu tens medo que a pessoa do lado lá te diga que tu não vales isso e, portanto, que a pessoa siga outro caminho e que não te escolha, seja num relacionamento, seja num trabalho, seja numa amizade. Nós temos medo. Hoje aqui, e porque no Sopro Divino o meu trabalho é inspirar, é falar o que chega até mim sem filtros. E por isso eu também falo na minha pessoa, para te ajudar. Crescer, ter despesas, ter ordenados, inclui eu estar no meio disso também. Inclui eu dizer, eu faço N formações, eu invisto muito dinheiro em formações e eu sou suficiente e altamente valiosa, aquilo que eu faço é altamente valioso e o valor tem de estar à altura disso, porque senão a pessoa não vai receber. A pessoa recebe na medida do que paga. E isto é real. Porque é que há tantas pessoas que dizem eu vou preferir pagar 100 ou 100 e poucos euros por uns sapatos do que ir a uma determinada loja pagar 5 ou 10 porque eu sei que aquilo vai durar um mês. Nós sabemos isto. Mas é tão automático de ali é mais barato. Eu não posso gastar este dinheiro, eu não posso perder este dinheiro. E eu estou a falar sobre isto porque isto é uma mensagem também relacionada à mestria. Está relacionado com a mestria. A tua sabedoria. E está aqui, a Margarida está a falar sobre isto, que isto é um tema que há muitos tabus à volta do dinheiro, há muitos tabus à volta do sexo. E o que é estranho, porque todo o ser humano vive precisamente essa experiência. Todos nós nos confrontamos com esta experiência. Todos nós estamos aqui para viver em prosperidade. Contudo, o grande medo é viver em restrição. E nós acabamos por ser essa restrição. Se eu me despeço e tenho coragem para seguir o meu caminho, significa que eu acedi ao meu mestre e que ele me disse, vai, porque tu tens a capacidade de gerar abundância, porque o universo é abundância. A natureza é abundância. Se tu olhares a natureza é abundância. Então, nós precisamos de mudar este mindset relacionado com o dinheiro. Precisamos de mudar o mindset relacionado com o dar.
Porque cada vez que tu tens resistência a dar, tu estás também a impedir de receber. É muito importante isto, é muito importante tu perceberes que o outro te reflete. O outro é somente um espelho do que tu pensas, da forma como tu olhas para o dinheiro, da forma como tu contas o dinheiro. É tão bonito ler-vos, eu fico mesmo muito grata para quem está a assistir ao Sopro Divino em direto. Eu fico mesmo muito grata de ouvir, não de ler o que as pessoas me escrevem e que deixam aqui, porque realmente é o que eu digo, eu estou a falar para ti. Eu estou cá para ti, os cursos são para ti, este podcast é para ti, as aulas de meditação é para ti, os retiros são para ti. Aliás, eu volto a recordar que isto foi um grande pedido, aproveito para fechar o Sopro Divino. Isto eu posso dizer que foram quase todos os dias, eu recebi mensagens de pessoas a pedir que eu criasse retiros este ano, porque há muitas pessoas com saudades, há muitas pessoas que fizeram profundas transformações com retiros e depois sentem aquela vontade de estar na hora de dar mais um salto e, portanto, eu vou fazer mais um retiro. Se tu quiseres ver essa agenda na página, no meu site, Uma Dieta Espiritual, tens no cabeçalho a agenda de retiros. Eu tenho em junho, em julho, uma imersão fortíssima. E eu posso dizer isto com toda a confiança, fortíssima, porque ainda por cima essa imersão vai ser depois de 3 formações fortíssimas, nas quais eu investi com o meu coração aberto, pensando, eu não estou, ou melhor, eu estou a dar, mas eu vou receber e muito mais ainda. Então essa imersão é a primeira vez que eu e o Tiago vamos fazer a imersão de uma semana em agosto, uma semana mesmo, portanto são 7 dias de retiro para trabalhar os 7 principais chakras e essa vai ser fortíssima. O programa sai ali no início de maio, mas podes-te colocar em lista de espera no site e eu vou colocar lá o valor que eu tenho, o valor que tu mereces e aquilo que eu sei que vou dar. Na verdade, eu sei que aquilo que acontece comigo quando faço algo, tudo aquilo que eu recebi até hoje e tudo o que a Ruth é hoje é muito mais do que eu na verdade paguei. O que eu fiz com a minha vida até hoje, em todas as viagens que fiz à Índia, na verdade é muito mais do que eu paguei. E isso para mim é a verdadeira riqueza. O que eu sou, o que eu faço, o facto de te ter a ouvir-me e o facto de a minha semente poder ajudar-te a gerar a tua. Isso é o que importa. É isto que eu sinto com o curso de meditação, é isto que eu sinto com as aulas, é isto que eu sinto com a palavra que sai de mim agora. A palavra que sai da Ruth não é da Ruth. Eu sou apenas um canal, como tu és um canal. E é preciso aceder a este grande mestre para começar a desmontar as crenças, para começar a desmontar as ilusões que nos impedem de receber aquilo que nós podemos receber, que nos impedem de experienciar o que nós merecemos experienciar. Sente isso dentro de ti. Tu mereces, tu és merecedor, tu és merecedora. Então é preciso abrir-te para dar e é preciso abrir-te para receber. Essa é a verdadeira abundância. É perceberes que há este ciclo constante. Ele não se esgota, ele está sempre a acontecer. Eu agradeço de coração mesmo por tu teres estado comigo, por tu escutares o Sopro Divino. Agradeço-te por estares e sentires que há algo em mim que te pode acrescentar, que te pode inspirar, que te pode ajudar. Isso para mim é muito bonito e sinto-me honrada por isso, até porque para mim é muito sério este caminho espiritual. Eu, quando escolho um mentor, quando eu escolho uma formação, para mim é muito sério aquilo que eu vou fazer. E como é sério, também é muito bonito eu saber que alguém para me ouvir, para aprender comigo. E isso é muito, muito, muito importante para mim. Como é muito importante para mim agora estar a ler as vossas mensagens em direto. Isso é um grande presente para a minha alma, é um grande presente para o meu ser. Fico sempre com a sensação que eu tenho sempre muito mais a dizer, com a sensação de que teria muitas coisas para partilhar contigo. Mas eu continuarei a fazer isso, continuarei a estar deste lado,
a tocar naqueles botõezinhos que precisam de ser despertos em nós, a tocar, espero eu, nas almas e a fazer por ti aquilo que eu estou a fazer por mim e a partilhar contigo aquilo que me transforma e me cura. Então eu despeço-me aqui com muito amor, com muita gratidão. Se realmente te ajudou este episódio, estes 3 episódios de Sopro Divino, o Grande Mestre está dentro de ti, partilha com as pessoas, partilha comigo nas redes sociais para que eu também possa partilhar a tua voz. Ajuda-me também a esse alcance de que o Sopro Divino se espalhe e que nós nos possamos inspirar. Ainda por cima tivemos aqui um testemunho tão bonito de um homem tão bonito que eu tenho certeza que também será aqui uma semente para outros homens que ainda se fecham e que acham que realmente têm que esconder o que sentem pelo medo, não é, do que a sociedade diz. Portanto, uma vez mais, grata, e deixa-me a tua partilha, os teus comentários, os teus nas várias plataformas do podcast, também a tua avaliação, porque isso me ajuda a estar aqui cada vez com mais prazer e mais alegria. Obrigada mesmo.